Sejam bem-vindos aí e Deus abençoe. Então, hoje nós iremos fazer esse questionamento assim. Vamos fazer algumas perguntas e vamos colocar do ponto de vista como os irmãos realmente responderiam a certas questões que tratam sobre os decretos de Deus. Só para revisar as perguntas que trata sobre os decretos de Deus, primeiro, o que são os decretos de Deus? E nós vimos que são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, pré-ordenou imutavelmente tudo o que acontece no tempo, especialmente o que diz respeito a anjos e homens. Então, os decretos de Deus. E a pergunta de número 13 foi: o que decretou Deus, especialmente quanto aos anjos e aos homens? E a resposta é: Deus, por um decreto eterno e imutável, somente por causa do seu amor e para o louvor da sua gloriosa graça, a ser manifestada em tempo oportuno, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e também os meios para alcançá-la. Da mesma forma, segundo o seu poder soberano e inescrutável, conselho da sua própria vontade, por meio dos quais concede ou nega favor conforme lhe apraz. Preteriu e preordenou o restante deles a desonra e a ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus próprios pecados, para o louvor da glória da sua justiça. Essas duas perguntas que envolvem os decretos de Deus. E nós estudamos, ouvimos assim, detidamente, considerando os versículos bíblicos, né, que nós vimos. Falamos sobre os anjos eleitos para a glória de Deus, para a glória eterna, lá conforme Paulo escreve a 1 Timóteo 5:21. Falamos dos homens escolhidos em Cristo para a vida eterna, conforme Efésios 1:4-6, 1 Tessalonicenses 2:13 e 14. E falamos da rejeição do restante da humanidade, né? Nessa pergunta número 13 aqui. A rejeição do restante da humanidade, como está lá em Romanos 9:17-18, 21-22, 9, 21-22, Mateus 11, 25-26 e outros textos aqui, que tratam sobre a rejeição dos homens. E então, com base nisso, não sei se os irmãos gostariam de a gente comentar um pouco mais, queria fazer algumas perguntas aqui para os irmãos. Tá? Querem que comente um pouco mais ou posso lançar umas perguntas aí para os irmãos responderem? Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo. Alguma questão, alguma colocação? Pastor, por mim, pode fazer a pergunta logo direto, não sei os outros irmãos. Aham. Então Tranquilo, sem pronto. problema, pode perguntar. Não sei se eu vou Tá bom, responder. vamos lá. Tá certo, vamos ver se vai tirar 10 ou quanto aí, né, os irmãos? Que diferença, naquilo que nós já vimos lá, há da parte de Deus entre a eleição dos homens e a eleição dos anjos? Primeiro, vocês já haviam ouvido falar sobre essa eleição dos homens e dos anjos? E agora, qual é a diferença? Que diferença há? Pastor, Precisa de falar verdade eu todo não mundo sei. junto, viu? Não, de verdade eu não sei, pastor. Vou deixar para o Francisco, presbítero ou para o Vladimir. A Renata só kkkk aí. Então, Francisco, olha aí, a bola está contigo, meu irmão.
Ô, Vladimir aí. Vladimir, são dois teólogos aí, responde aí. Passa a bola pro Vladimir, que ele tá mais aí inteirado, né? Vamos ver o Vladimir primeiro aí. Vamos lá, Vladimir. Olá, Vladimir. Sempre a batata tem que assar pro meu lado, né? Mas vamos lá. Pastor, eu quero ler um texto aqui que está em Judas. Ah, Judas diz assim. A partir do versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Só mais uns 2 versículos aqui. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. A diferença entre a eleição de anjos e a eleição de homens, pastor, na Bíblia, a eleição dos homens ela é bem mais específica. Ela é bem mais específica, embora hajam textos como esse que eu li, que falam que anjos não guardaram o seu estado original, né, e seguiram após outra carne, ali no grego é sarx, mas não tem muitos textos que falam sobre a eleição de anjos, apesar de ter, mas não tem muitos. Mas, de modo mais específico, o dos homens, né, fala sobre a eleição. Eu não sei determinar exatamente qual a diferença, mas que creio, por mais que as duas eleições sejam para a sua própria glória, mas eu creio que a eleição dos homens, que é concernente à sua igreja, o seu povo, Deus escolheu um povo para si, ela é de forma mais especial e mais específica. Só não tem como, eu particularmente, não tenho como determinar de forma mais objetiva qual realmente é a diferença. Mas eu vejo pela Bíblia como Deus, para o seu próprio louvor e para a sua própria glória, escolheu um povo para si, e esse povo ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Existem uma maior quantidade de textos que falam sobre a eleição dos homens do que de anjos. Mas não sei exatamente determinar com objetividade qual a diferença. ok. Vamos fazer, então, algumas considerações. E pastor? Sim, Francisco. Tá. Eu creio que de maneira bem simples, né? E assim, bem rápida, eu creio que a diferença entre a eleição dos homens e a eleição dos anjos é que, no caso da eleição dos anjos,
Deus apenas o poupou do pecado, né? Os escolheu, né? E os guardou do pecado. Já os homens, Deus os escolheu em Cristo, né? Deus os escolheu em Cristo para a salvação, né? Libertando, né? Tirando do poder do pecado. E já no caso, a eleição dos anjos já foi diferente. Deus não os elegeu por meio de um mediador, né? No caso, Cristo, mas ele apenas os escolheu por amor e os preservou da queda, né? No caso, os anjos eleitos. Ok. Gostei. Muito bom. É isso mesmo, irmãos. Lembrem, os anjos não caíram, os anjos eleitos, né? Estamos referindo aos anjos que foram conservados. Eles não caíram, eles não precisaram de um mediador, eles não precisaram de um redentor, não precisaram de expiação. Simplesmente eles foram escolhidos por Deus, eleitos, que significa essa escolha de Deus. Deus os elegeu para a sua própria glória e Deus os guardou de caírem, né? Inclusive o número determinado, né, que não caiu foi determinado por Deus. Os outros anjos que seguiram a rebelião lá, que se rebelaram, se revoltaram contra o Senhor Deus, Deus também deixou. Então, mas fala sobre a eleição dos anjos que não caíram. Deus os elegeu. Então, isso está escrito lá em 1 Timóteo 5:21, os anjos eleitos. Mas percebam, a principal diferença é exatamente essa. Um foi eleito para não cair, os anjos. Não há mediador, não há redenção, não há expiação, não há nada disso. Os homens, no caso, eles foram eleitos para a salvação em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício e tudo mais. Então, para que fossem revestidos da sua justiça, fossem justificados, né, santificados e tornados, como concedido aí aos homens a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Então, existe essa diferença. É bom a gente saber que, quando fala sobre eleição de anjo e eleição dos homens, não é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, além, agora falando sobre a eleição dos homens, tá? E é claro que estamos falando sobre a eleição dos que serão salvos. Além de eleger os homens para a vida eterna, para que mais foi que Deus os elegeu? Deus elegeu para a vida eterna, para a salvação. Para que mais Deus os elegeu? Deus escolheu? Alguma? Para a santificação. Para a santificação. Como é que procede, ou como é que acontece a santificação? Você ora, e aí vem um espírito de santificação e você energizado assim, fica santo. Como é que acontece a santificação? Com a salvação. Sim, é eleito para a salvação, mas para que mais Deus elegeu? Essa escolha de Deus envolve o que mais? O Caleb falou aí, para glorificar a Deus. Esse é o propósito final. Né? Deus nos criou para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome. Pastor? Sim, Vladimir. Deixa eu ler aqui Efésios capítulo 1 e versículo 4. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, lógico que para a glória de Deus é o propósito final, mas ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos, pela graça, nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e Deus nos deixou as boas obras para que nós andássemos nelas, aí sim para o propósito final, o louvor e a glória do seu nome. Uhum. Ok. Quando você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, como é que aconteceu isso? Você mesmo, Vladimir, pode me falar como é que aconteceu? Pode repetir a pergunta, por favor? Quando você recebeu o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e Ele se salvou, como é que aconteceu o que aconteceu nesse dia? Que coisas levaram você a receber a Cristo como Senhor e Salvador? Convicção de pecados e arrependimento é uma obra, né, como a Renata colocou, é uma obra do Espírito Santo. Mas mesmo assim, como é que alguém chega ao arrependimento e à convicção de pecado? Nós sabemos que é uma obra do Espírito Santo. Mas eu insisto em perguntar, será que se o camarada está lá e vem um arrependimento, né, uma coisa que acontece meio mística assim, do nada? Ou tem alguma outra coisa? A fé por meio da pregação? Muito bom. Quando fala pregação, a pregação é um meio. Está entendendo? Deus, ele não somente elegeu, escolheu, pré-ordenou aqueles que hão de ser salvos, mas ele também igualmente pré-ordenou os meios pelos quais as pessoas hão de chegar a essa salvação. Então, por exemplo, a pregação do Evangelho. Há um caso que eu conto aqui, e poderíamos colocar vários e vários exemplos, de um camarada que odiava crente. E um dia, quando ele estava passando uma certa rua, e não tinha muitas opções de se esconder de uma chuva torrencial, só tinha uma igrejinha aberta, e estava tendo culto. E o cara, para se abrigar da chuva, ele entrou na igreja. E enquanto ele estava lá, mais preocupado com a chuva, olhando lá do lado de fora a chuva, para ver a hora que ia passar ou não, algumas coisas que o pastor estava falando lá começaram a chamar a atenção do cara. Aí quando o camarada, ele acaba tendo essa oportunidade de ouvir do Evangelho, e aí, ouvindo do Evangelho, ele foi convencido do seu pecado e foi salvo. Ou seja, essas circunstâncias, meios que envolvem a pregação e tudo mais, algumas pessoas até a doença, alguém dá um folheto, uma Bíblia, e a pessoa começa a ler. Também um caso de um camarada que estava fugindo da polícia, e enquanto ele estava fugindo da polícia, alguém estendeu a mão para ele e passou um livrinho, ele pegou aquele livrinho, colocou no bolso e entrou num cinema. Ele era bandido, estava fugindo da polícia. E então, quando terminou a sessão do cinema, ele saiu, e aí, então, a polícia estava lá fora e pegou o cara. E quando pegou o cara, revistou ele e achou a Bíblia. Daí disseram, não, não é esse cara, não. E então ele ficou curioso, ele foi ler a Bíblia, né? E então ele acabou se convertendo. Então há situações e situações, mas de qualquer maneira,
só para informar, Deus não somente nos elegeu, escolheu, e de uma maneira mágica, simplesmente transformou. Agora é filho de Deus, agora não sabe nada, não foi, mas Deus fez. Não, não é assim que Deus procede. Deus, ele elege para determinados fins, determinadas pessoas e determinadas coisas, e também ele elege os meios pelas quais essas coisas vão de acontecer, tá? Então, só deixar claro, então, Deus também elegeu os meios para se alcançar o propósito estabelecido por ele, tá bom? Então, não é por um acaso que aquela pessoa que você ouviu pregando naquele dia, da maneira como estava pregando, expondo algumas coisas lá, não era por acaso, era tudo dentro de um plano e um propósito divino. Não há nada por acaso neste mundo, tá? Então, essa é uma questão que devemos observar. Deus usa meios para os seus propósitos. Ainda pensando agora sobre os decretos de Deus, eu gostaria de fazer aqui como se fosse uma pessoa que tenta desmerecer a doutrina do decreto de Deus e da predestinação, por exemplo. O que você falaria para alguém que dissesse: se eu for predestinado para a vida eterna, eu a receberei, não importa se eu creia ou não em Cristo. Por isso, não preciso me preocupar em ser cristão. Como é que você deveria responder essa pessoa? Tem a Laís, tem a Pastor, Jaqueline. Sim. pastor, eu vou ler aqui lá em Hebreus 11, né? E o autor dos Hebreus, ele vai nos responder, no caso, essa questão, né? Hebreus 11, né? Capítulo 11, verso 1, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Então, nós só podemos crer em Deus e ter a certeza que fomos salvos pela fé. E isso vem diretamente dele, né? Nada de nós. Então, nós, baseado nesse texto aqui que os autores aos Hebreus nos ensina, não existe certeza sem a fé, né? No caso aqui, o Hebreus está dizendo muito bem aqui. A fé é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Então, é pela fé, e isso vem de Deus, né? Uhum. Ok. Vamos lá, Francisco. Se eu for predestinado para a vida eterna, eu a receberei, não importa se eu creia ou não em Cristo. Por isso, não preciso me preocupar em ser cristão. E agora, Francisco, desenrola essa aí também. Agora que eu quero ver, agora. Ai, mano. E pastor, Tio Gê. na realidade, é uma resposta, mais uma vez eu digo, né? Uma resposta curta e bem simples para alguém que, porventura, colocasse essa questão, é que não há predestinação sem a fé, sem a pessoa ser conduzida a Cristo. Então, se alguém não é conduzido a Cristo, se crê ou não, né, como alguém poderia perguntar, né? Então, a resposta é: então você não é um predestinado, meu irmão. Né? Você nunca foi e você nunca será. Né? Porque o predestinado, ele sempre será levado à fé em Cristo Jesus. Né? Só não os que não são predestinados, né? Porque Paulo vai dizer lá aos crentes de Tessalônica, né? Quando ele pede oração para que
ele pudesse ter êxito na pregação, né? Então ele diz para que Deus nos livre dos homens perversos e mal. E aí ele vai dizer, porque a fé não é de todos, né? Então ele estava dizendo, a fé não é de todo mundo, né? Mas de quem é a fé? E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, né? Quando ele deixa ali a Tito na ilha de Creta, né? Ele diz, olha, Tito, eu estou te deixando aqui para que tu coloque as coisas em ordem, né? Para a promoção da fé que é dos eleitos. E também o texto que o Vladimir leu ainda agora, né? No capítulo Judas, né? Que só tem um capítulo. No versículo 3, o Judas ele vai dizer, irmãos, quando eu me propunha escrever, né, a respeito de determinado assunto, foi que me resolvi a me corresponder convosco, a batalhardes pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então, de quem é a fé? A fé é dos salvos. A fé é dos santos. A fé é dos eleitos de Deus. Então, se alguém disser assim, não importa, se eu sou um predestinado, não importa se eu seja cristão ou não. Não, isso é totalmente errado. Se você é um predestinado, Deus irá lhe chamar, Deus irá o levar à fé. Não existe um predestinado sem a fé para a salvação. Pastor, eu gostaria de falar. Hum, Vai ter um barulho aí, porque aqui no quartel tá um quartel rural. Tem galinha, coelho, um dia desse tinha jacaré. E o rádio Tudo pode bem, estar. não tem problema. É que eu diria para esse cidadão aí que não existe uma árvore predestinada pelo Senhor que não produza bons frutos. Que uma vez predestinado, ele também estaria predestinado, uma vez predestinado para a salvação, ele daria frutos, ele estaria predestinado a dar frutos, né? E a fé, como os irmãos bem disseram aí, ela produz esses frutos. Quem crê em mim, né, guarda a minha palavra, né? Guarda os meus mandamentos, vamos dizer. Então eu diria isso para ele. Essa seria a minha resposta. Exato. Então, Exatamente, né, é, pastor? então, Complementando, pastor, complementando aqui o que o Francisco e o Vladimir citou, nós podemos também responder, né, essa a questão da fé. Digamos como o Vladimir bem colocou aí, né, é um salvo que foi salvo verdadeiramente por Cristo, ele produz bons frutos, né? E isso justamente Paulo vai citar lá em Efésios 2, capítulo 10, né? Porque justamente os frutos, justamente as obras, né? Porque nós não fomos salvos, como o versículo vai dizer, né? Nós não fomos salvos para praticar boas obras, né? Mas, aliás, nós não praticamos boas obras para ser salvos. Mas o apóstolo vai dizer no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, que nós fomos salvos justamente para isso, para praticar boas obras, né? Não praticar boas obras para ser salvo. Então, justamente isso, eu creio, né, e biblicamente falando, que um crente, um convertido, verdadeiramente, né, salvo, predestinado por Deus, ele não tem como não praticar boas obras, né? Porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina que o salvo verdadeiro, ele pratica boas obras, dá fruto à árvore que produz frutos, né? Lembrando mais uma vez que não por obras que vamos ser salvos, né? Que a Bíblia diz que nossas obras para Cristo, para Deus é como trapo de imundície, né? Então é isso. ok, vocês estão de parabéns aí. Então, essa objeção que é levantada, ela baseia-se numa compreensão equivocada da doutrina da eleição. Há esses que dizem, se eu sou eleito, então posso fazer agora o que eu quiser. Eu já sou eleito mesmo. Só tem um detalhe. Como é que você sabe que você é eleito? Só existe uma maneira de você saber que você é eleito. A Laís escreveu o texto aqui dizendo que a evidência externa, né, da eleição e da salvação é a santificação. A Renata também havia colocado isso. A manifestação da fé, e lembrando, a fé não é uma coisa interior que não se manifesta.
a verdadeira fé ela é visibilizada, né? Perceba lá a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Pela fé fizeram isso, isso, isso. A fé ela é visibilizada. Quem de fato crê vai manifestar a sua fé através da sua vida, sua confiança em Deus, a certeza daquilo que Deus fala é verdadeiro, que Deus não mente. Então ele pode enfrentar exército. Se Deus disser vai, que eu vou te dar vitória, pode ir. Então essa objeção ela é uma compreensão equivocada da eleição. Tá? Então acho que Deus não elege ninguém para a vida eterna sem uso dos meios para alcançá-la. Entre eles, aquilo que o Jerry falou, que o Francisco falou, a questão da fé, né? E a fé é vista, é percebida. Uma outra pergunta também que agora eu faço Pastor, Oi. eu poderia só, mais uma vez, nessa questão que o pastor está citando aí, eu acho que há um versículo também, que eu estou procurando aqui no Evangelho de João, né? Eu vou só citar de mente aqui, eu acho que eu vou citar, eu acho que eu sei, eu não estou lembrado aqui o capítulo, mas Jesus Cristo ele diz o seguinte: quem crê em mim tem a vida eterna, mas os que todavia se mantêm rebeldes não verão a vida, né? Mas sobre esses permanecem a ira de Deus. Então, alguém dizer assim, se eu sou predestinado para a vida eterna, não importa se eu creio ou não. É impossível, né? É impossível, porque Cristo diz, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê não tem. Né? João 3,36. O Altimir tá de volta. Isso, exatamente. Obrigado, meu irmão. Exatamente. Então, Jesus Cristo disse isso. Não pode alguém dizer assim, não importa se eu não creia para a vida eterna, eu vou ser salvo de qualquer maneira. Não, a fé é uma evidência do salvo, né? A fé é a evidência do salvo. Né? Uhum. Ok. E lembrando aquilo que Tiago diz, né? Mostre essa tua fé sem obras que eu mostro a minha... essa fé que a pessoa diz, né? Eu creio, né? Até os demônios, né? Creem e tremem. E Tiago vai dizer, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Na verdade, não existe fé que não seja percebida. Por exemplo, até na confiança em Deus. Vamos colocar aí, nós temos fé em Deus, temos fé que eu sou salvo, e tenho fé que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Tá, parece que é meio que incompatível, meio estranho assim o crente ter um verdadeiro pavor da morte, tá? Porque ele diz, eu creio, quero ir para o céu, ele ora, né? Quero ir para o céu, quero estar com Deus, mas não quero morrer. É meio complicado isso, tá? Então, a verdadeira fé é a confiança em Deus, ela é visibilizada. Eu queria colocar agora uma outra questão. Suponha que alguém diga agora o inverso aqui, tá? Se Deus, desde toda a eternidade, me designou para a desonra e a ira por causa dos meus pecados, então, de nada adianta eu acreditar em Cristo, pois não serei salvo, não importa quão bom cristão eu possa vir a ser. Não me adianta nada acreditar em Cristo. E aí? Vamos ver quem pode desenrolar isso, Caleb. Vai. Pastor, eu começaria perguntando quem foi que disse para ele que ele foi reprovado. Depois eu perguntaria, depois eu diria se que o chamado evangelho não é se eu sou eleito ou se eu sou reprovado. O chamado evangelho é para se arrepender e crer em Cristo, que perdoa todos os pecados. Se eu crer em Cristo, eu sou eleito. Se eu não crer em Cristo, eu não sou eleito. Amém. Ok. E lembrando também que a eleição
Ninguém é chamado para ser eleito. Aquilo que o Caleb acabou de falar. Ninguém é chamado para ser eleito no sentido assim, através da pregação do evangelho. Você vai lá, o pregador está pregando para que as pessoas sejam eleitas. Não. Nós estamos pregando para que elas se arrependam dos seus pecados, Pastor, abandonem os seus pecados. Sim, vem à frente para sim, ser Caleb. eleito. Exatamente. Venha Pastor, receber aqui a oração da eleição. Não é pastor, assim que funciona. Fala, Vladimir. pois não tem como alguém dizer assim, eu não sou um eleito, isso não é para mim. Se realmente eu fui preterido, eu tô nesse rol da reprovação. Para que crer em Cristo? Para que ouvir o Evangelho? Para que então servir a Cristo? Essa pessoa, na sua incredulidade, de fato não sabe realmente o que está falando. Então, a pregação do Evangelho não é só para os eleitos. A pregação do Evangelho é para todos. A pregação do Evangelho é para todos. Agora sim, a diferença é para. Como só Deus sabe quem são os eleitos ou não, quem faz parte do corpo místico, é o termo que a gente usa na teologia, é somente Deus. Então, como a pregação do evangelho é para todos, só que para alguns é para salvação e para outros é para juízo. Para muitos, a pregação do evangelho ela vai ser para salvação e para muitos, para a maioria, a pregação do evangelho vai ser para juízo. Eu sempre me lembro dos puritanos que diziam assim, quando eles estimavam muito para ir ao culto no domingo, no dia do Senhor, e eles diziam sempre assim, quando eles iam, eles davam muita atenção e muita reverência ao sermão pregado no domingo, porque eles sempre diziam, os puritanos, que quando você ouve a pregação do verdadeiro evangelho, você pode dar um passo para mais perto do céu, ou um passo para trás, para mais próximo do inferno, entendeu? Então, assim, a pregação do evangelho, para muitos, é para salvação, e para outros... Então, eu falaria para essa pessoa, meu irmão, crê em Cristo, se arrependa dos seus pecados, entendeu? E aí você vai saber se você é um preterido ou foi eleito. Mas a palavra é: creia no Evangelho e arrependa dos seus pecados. Uhum. No meu testemunho Pastor, pessoal, sim, Francisco, tá, pode desculpe. falar. Tá, Não, pode falar. tá certo. O pastor vai falar depois do seu testemunho pessoal. Eu também vou falar algo também pessoal. Há um tempo atrás eu estava com um grupo aqui na minha rua, onde eu moro. Eu estava com um grupo de discipulado, né? Então eu discipulava duas famílias. E esse povo tinha vindo dessas igrejas, né? Igrejas pentecostais e tal. E aí foi quando a gente entrou na questão da eleição. E eu colocava isso para essa pessoa, e essa pessoa justamente fez essa pergunta: e aí, se eu não for escolhida? Se eu não for escolhida, e aí? E essa pessoa ela ficou perturbada, assim, certo momento, assim, depois eu tive que conversar e tal. E, e eu me lembro que me veio na mente também até uma, uma prática, né, puritana também, como o Vladimir colocou aí. Eu me lembrei que os nossos irmãos da Inglaterra, eles diziam que o verdadeiro eleito, o verdadeiro cristão, né, ele tem duas marcas, né? E uma marca está na orelha e a outra marca está no pé, né? Com base lá naquilo que Cristo disse, né, lá no Evangelho de João: as minhas ovelhas, aí vem a marca da orelha, ela ouvem a minha voz, né? Aí Cristo diz: eu as conheço e elas me seguem.
Então foi exatamente, eu me lembrei dessa frase, né, dos puritanos, que eles gostavam de dizer isso, né, que o eleito tem essas duas marcas. E foi isso que eu expus para essa jovem, né, inclusive era uma jovem. E eu falava para ela, olha, o verdadeiro eleito de Deus, de acordo com Cristo, é que ouve a Cristo, né? Além de ouvir a Cristo, seguem a Cristo. Então, se você de fato quer saber se você é um eleito de Deus, olhe para você mesmo e você diga assim: eu sigo a Cristo, né? Ou melhor, eu ouço a voz de Cristo, né? Na sua palavra, eu atento para aquilo que Cristo me fala. E também eu sigo a Cristo, eu procuro seguir, trilhar no caminho de Cristo. Então, eu falava para ela, se a resposta for positiva, então você pode dizer assim, né? Além de outras coisas, né? Mas eu creio que essa, foi que eu me lembrei, né? Eu digo, é uma evidência de que você é uma eleita de Deus, né? Ok, amém, irmãos. É isso mesmo, irmãos. É, esse tipo de colocação, eu já também me defrontei com essa situação, mas e se eu não for eleito? Eu falei, olha, vamos olhar para os sinais. Primeiro, você deseja Cristo? Eu desejo. Você se arrepende do seu pecado? Eu me arrependo. Pois é. Quem faz essa obra do convencimento do homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Lembre que a Bíblia nos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, se uma pessoa está num processo de entendimento da sua condição, do seu pecado, do seu distanciamento de Deus, e está buscando a Deus, é um bom sinal de que ele é um eleito. Quanto à eleição, como disse, nós não pregamos, venham aqui ser eleitos, venham receber a oração da eleição. Ninguém faz isso. A eleição, ela faz parte do conselho secreto de Deus. Ninguém tem escrito na testa eleito desde antes da fundação do mundo. Ninguém tem isso. Aí, senão, nós iríamos pregar só para esses. Mas todo aquele que é eleito, ele vai evidenciar o entristecimento pelo seu pecado. Ele vai manifestar através do seu desejo pelas coisas sagradas, as coisas de Deus. Isso são sinais da eleição. São sinais que indicam que provavelmente é um eleito. Quanto a esse desígnio secreto de Deus, quem é eleito e quem não é eleito, não compete a nós. Então, tanto é que nós, como igreja, pregamos a todos, né? Para que, ouvindo do Evangelho, se arrependam e sejam salvos. Então, eu acho que, sim, O fato da pessoa ficar, talvez assim, tanto tempo batendo na tecla desse assunto, mas se eu orar e no final eu não for eleita, também mostra uma condição dela que a confiança está nas obras dela, de que as obras dela venham ter e fazer alguma ação sobre Deus, para só depois, digamos que Deus acabar se mexendo e talvez Deus tendo pena a partir do momento que aquela pessoa peleja, para poder dizer, não, agora porque tu fez isso, eu vou te salvar. Então, isso também demonstra assim que não parte de Deus, mas que parte assim do ser humano pelejar e ganhar, né, a sua salvação, digamos assim, pelas suas custas. esse é o conflito, que ele fica ali, né, nessa luta. Eu sei que nesse caso em particular, eu já estava até me enjoando de conversar com a pessoa, porque ela estava com essa angústia de alma, mas e a justiça de Deus? E não sei o que lá. Enfim, passei um ano conversando com essa pessoa. Toda vez que encontrava com essa pessoa, parece que ele ficava nisso, ele estava... mas valeu a pena. Depois de um ano, ele entendeu. A graça de Deus o levou ao entendimento. E aí, chegamos à última questão que eu queria colocar, que dificuldade particular a doutrina da eleição envolve? Pastor, Sim.
Antes dos irmãos responderem, essa pergunta que o pastor fez agora, eu gostaria de ler um versículo ainda sobre a pergunta anterior, ainda falando sobre a pergunta anterior, que a gente estava comentando. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10, que o apóstolo Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Né? Há todo um contexto, né? Há todo um contexto aqui no texto, mas o que de fato, se eu errar aí, o pastor, por favor, me corrija, mas o que de fato aqui a gente aprende é que a própria palavra de Deus, ela nos ensina, né? A cada dia, a gente, mesmo como crente, né? Como salvo em Cristo, a cada dia confirmar, né? A nossa vocação e a nossa eleição, né? E então é isso que Pedro está aqui dizendo. Por isso, irmãos, né? Procurar com diligência, né? Cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, assim, e aproveitando esse gancho aqui, eu me lembro de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, em que ele dizia justamente isso, né? Que muitas vezes nós, né? Nós como crentes, que temos a certeza da nossa salvação, que Deus nos alcançou por graça, há um momento na nossa vida que muitas vezes a gente duvida, né? A gente fica pensando, né? A gente vem dúvida no nosso coração. E ele colocava dizendo, e isso acontece muitas vezes em nós, porque nós somos pecadores, né? O pecado reina em nós. Mas ele disse, mas o verdadeiro salvo, né? Se você tem, ele colocava assim, né? Mais ou menos assim, se você tem dúvida a respeito da sua salvação, mas veja que o verdadeiro salvo, ele tem alguma coisa dentro dele que ele faz como o apóstolo Pedro, né? Ele não citou lá, né, mas minhas palavras agora, né? Ele faz como o apóstolo Pedro, né? Quando todo mundo ele estava abandonando Cristo, né? E os discípulos disseram, Senhor, todo mundo está indo embora. E aí, ele, se vocês aí, o que é que estão fazendo aí? Por que não vão também, né? Mais ou menos Jesus estava dizendo isso, né? Pedro disse, para onde, Senhor? Para onde iremos, né? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, o verdadeiro salvo é esse, né? Que talvez, quem sabe, vem alguma dúvida no coração, né? Isso acontece conosco, né? Aproveitando que o doutor Augusto, na pregação, ele estava citando, pode acontecer conosco, mas o verdadeiro salvo é aquele que diz, não tem jeito, né? Para onde eu vou, né? Para onde eu vou? É Cristo, né? Então, não sei se os irmãos entenderam, mas por aí. Tá. Então, a gente coloca, não dá para bisbilhotar os conselhos secretos de Deus. Primeiro ponto. Mas podemos observar essa questão naquilo que Deus ele nos fala para nós fazermos. Buscai-me e vivei, arrependam-se dos vossos pecados, e por aí vai. Então, nós temos ficar pensando, mas e se eu não for eleito, eu me esforçar, ir para a igreja, e estar lá, mas e se eu não for eleito, de que isso tudo vai me adiantar? Eu já colocaria. Ora, se você está buscando essas coisas, esquece a questão da eleição. Continue, são sinais claros de que há uma possibilidade muito grande, esse entristecimento de alma, o arrependimento, a busca de Deus, são sinais, porque ninguém busca a Deus. O homem natural não busca as coisas de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem deseje. É isso que diz a Bíblia. O que eu vejo quando uma pessoa está buscando a Deus? Eu vejo os sinais da intervenção do Espírito Santo. Então, Deus está agindo nessa pessoa. Tá? Então,
eu nutro a esperança de que essa pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade, a salvação, a firmeza de fé. É isso que eu vou ver nessa. Agora, eu vejo uma pessoa que ela está, mas e se eu não for eleito? Mas eu não vejo nenhum sinal disso, não está buscando a Deus. Enfim, realmente dá sinais de que não é eleito mesmo. Tudo bem. Pastor, Então, percebam, esses sinais, se ele está buscando a Deus e tal, e o homem natural não busca, se ele está crescendo em um certo entendimento, mesmo com essas confusões, que é natural, porque estamos tratando de coisas espirituais, são sinais que nós podemos perceber a ação e a intervenção do Espírito Santo. Sim, Vladimir. eu não sei se tem uma frase do Billy Graham, eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente está falando aqui. Ele disse assim: por mais que não exista céu, por mais que a graça e a sua palavra seja inútil, mesmo diante de tudo isso, mas foi um prazer ser cristão. Mesmo que não haja céu, mesmo que a graça e a sua palavra seja inútil, mas foi um prazer ser cristão. Então, é aquela coisa, pastor, por mais que em alguns momentos da nossa vida sintamos essa certa insegurança e dúvida, mas, pastor, não tem outra. Não tem como dizer eu vou para tal canto, eu vou para tal coisa. Como diz o Salmo 139, para onde irei? Né? Não tem como, pastor, não tem outro rumo, não tem para um verdadeiro crente. Caminhos de trevas, ele pode cair lá lá no pântano lá mas ele, mesmo tendo toda essa insegurança, mas ele não consegue encontrar outro refúgio a não ser Cristo. A não ser Cristo, por mais dias sombrios de trevas que ele se sinta e se encontre, mas ele não consegue, o verdadeiro crente, ele não consegue olhar para outra coisa a não ser para Cristo. Então, voltando agora à nossa última pergunta aqui, que dificuldade particular a doutrina da eleição envolve? Qual é a dificuldade que a doutrina da eleição geralmente envolve? Alguém aí? Jamile pode falar, Laís pode falar. Tem as pessoas que estão meio... A dificuldade de receber a graça. Dificuldade particular. E deixa eu ver aqui o que a Renata respondeu aqui. Deixa eu acho que a dificuldade... A dificuldade de compreender de que você não possui controle sobre a sua salvação. A dificuldade de o homem não ter o controle do seu próprio destino. E isso entra em conflito com um dos atributos de Deus, a soberania sobre tudo. Também, né, a questão do não ter o controle. Mas, talvez a maior dificuldade, eu acho que esse não é a dificuldade, esse aí é o empecilho de se aceitar a doutrina da salvação. A doutrina da eleição, digo. Por quê? Porque ela ataca frontalmente o orgulho humano. E como o homem gosta de estar no controle, ser o senhor do seu destino, então, ao saber que não depende dele, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, ele começa a se rebelar contra a soberania de Deus. E eu? E o que eu faço? Esse é um ataque frontal ao orgulho humano. Mas a dificuldade particular da doutrina da eleição
na verdade, é harmonizar o decreto, né? O decreto da eleição com a livre agência humana. Essa é uma dificuldade. E eu vou dizer o seguinte: não tem como harmonizar. Não existe. Até usando aí o exemplo do Augusto Nicodemos, que é o doutor da igreja, que o Francisco citou, ele prega sobre a doutrina da eleição e depois ele pergunta para a igreja se eles entenderam. Eles disseram: nós entendemos, eles estão melhor do que eu. Não tem como harmonizar. Eu sempre comparo o seguinte: a um trilho, né, a uma linha paralela. Elas são paralelas, elas nunca se encontram, a não ser lá no infinito. As duas são verdades e não se cruzam. E não tente colocar uma em cima da outra, não vai dar certo. Então, o homem é um ser responsável e um ser livre, tem uma livre agência. Deus é um Deus soberano e decreta todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não tente harmonizar, porque isso aí é um mistério. Isso aí não tem como. Simplesmente você vai ter que aceitar. Eu sou um ser livre e responsável pelos meus atos. De maneira que, se eu for condenado, é minha culpa e por causa dos meus pecados, porque eu não busquei a Deus, porque eu não desejei a Deus, porque eu não me arrependi dos meus pecados. Por outro lado, existe a ação de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que predestina. É Ele quem determina. Então, não há como. Simplesmente é um mistério. Então, podemos afirmar que tanto a preordenação soberana de Deus e a responsabilidade humana são duas verdades que são inegociáveis. Elas existem, elas estão aí. De maneira que eu posso pregar e dizer: arrependa-se de seus pecados. Mas eu também sei que se o Espírito Santo, se a bondade de Deus não conduzir a pessoa ao arrependimento, ela não vai se arrepender. Então, eu prego para que ela se arrependa. E sei que se Deus não conduzi-la ao arrependimento, ela não terá condições de se arrepender. Eu prego para que as pessoas entendam do Evangelho, mas eu sei que se o Espírito Santo não iluminar, as pessoas não vão entender as verdades espirituais. Tem como harmonizar isso? Não tem, meus irmãos. É só dizer: isso é verdade e isso é verdade. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Não sei se algum comentário, alguma colocação Pastor, a mais. Sim, meu irmão. com relação a livre agência, né? A gente chama de livre agência, que é a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Ainda mais quanto à eleição. Tem um texto aqui que fala exatamente isso. É difícil de conciliar, não tem como, né? Mas são duas verdades, como o senhor disse. Atos capítulo 4, eu vou ler o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, o texto, na oração que Pedro e os apóstolos fazem aqui, eles atribuem totalmente a responsabilidade quanto à crucificação, lá, tudo, de Herodes, Pôncio Pilatos e agentes de Israel. Mas também é falado quanto à soberania de Deus, que por mais que eles são responsáveis, mas a mão de Deus está ali, né? E aquilo ali foi feito sendo Deus assim ele tendo pré-ordenado,
e pré-determinado. Então, assim, há uma predeterminação de Deus, mas a responsabilidade é do homem. Uhum. Há atenção teológica, mas, assim, são duas verdades. É a responsabilidade dele, mas Deus, ele predeterminou, entendeu? Na cabeça de muitos como? Não tem como, irmão. Eu particularmente, eu aceito isso, entendeu? Exatamente. É aceitar pela fé, porque está escrito. Lembrando só, irmãos, assim para concluir, para não nos delongarmos mais, não tem como você rejeitar uma dessas verdades e ficar ainda saudável. É que nem você pode ter uma perna só e poder se movimentar, mas você vai se movimentar com dificuldade. Você tem que ter as duas pernas para poder andar legal. Assim também, você precisa entender a responsabilidade humana e a soberania de Deus. As duas são as duas pernas, tá? E rejeitar tal ensino e esse duplo ensino, essa dupla verdade, é rejeitar o ensino da palavra de Deus. E isso vai fazer com que a pessoa se envolva em muitas dificuldades teológicas, muitas dificuldades de entendimento da verdade de Deus. Tá bom? Então nós encerramos por aqui. Espero que os irmãos tenham gostado dessa revisão. Não vamos entrar no 14º questão, porque é como é que Deus executa os seus decretos, ainda entrando sobre os decretos, mas na verdade nós vamos entrar já numa nova sessão que fala sobre as obras da criação e as obras da providência de Deus. Então, e aí a gente já vai pular para o 15ª questão, tá bom? E lá a gente já vai estar tratando sobre como é que Deus executa os seus decretos, tá bom? Então nós vamos orar ao Senhor Deus e vamos agradeço aí a presença de todos. Espero que tenha sido produtivo, edificante para os irmãos e possam ter firmeza cada vez maior